Viva! Ouviram uma nova música introdutória, não foi? Ou seja, sejam bem-vindos ao arranque da terceira temporada do podcast Matraquilhos, com muitas novidades para conhecerem nas próximas semanas. O anúncio principal é que teremos uma nova filosofia de episódios, menos datados, com maior diversidade e um menor foco na espuma dos dias, mas, claro, sem perder a nossa paixão pelo futebol. O programa que agora arranca chama-se Não Vale Roletas e será aquele onde tentaremos trazer boa disposição e uma espécie de baú dos matraquilhos em formato quiz. Para isso, pois é, trazemos reforços. Neste mercado de verão, e especialmente para o Não Vale Roletas, a dupla de Pedros juntar-se ao Rui Silva, jornalista, mentor e responsável do projeto É Desporto, que até já foi convidado do Matraquilhos o ano passado a propósito da final da Libertadores em Madrid. Ou seja, o Não Vale Roletas contará com a minha presença, Pedro Fragoso, com o outro Pedro, o Barbosa, e com o Rui Silva, que hoje será o moderador do programa e que já explicará as regras, já que ele é um dos ideólogos, se não o principal, deste concurso. Viva Rui, a roleta é tua a partir de agora, bem-vindo ao Matraquilhos. Olá, obrigado Pedro Fragoso e Pedro Barbosa. Vou avançar então com a explicação do quiz, que é bastante simples e depois também com o passar do tempo vai tornar-se ainda mais intuitivo. Então em cada programa haverá 4 categorias com 5 perguntas disponíveis para a escolha dos participantes. Cada participante terá de responder a 5 perguntas na primeira fase do passatempo, podendo escolher as categorias livremente, desde que no final tenha selecionado pelo menos uma pergunta de 3 temas diferentes. Ou seja, se houver um dos 4 temas que não esteja muito à vontade, pode deixá-lo de fora. A resposta certa e imediata vale 20 pontos, mas se o participante quiser, pode ser disponibilizada uma escolha múltipla com 4 opções que reduzirá a pontuação da resposta certa para 10 pontos. Caso necessário, poderá utilizar ainda um trunfo extra que reduzirá para metade o número de opções possíveis e a contabilidade para 5 pontos. É o chamado 50-50. Cada participante parte com 4 trunfos. A possibilidade de fazer 50-50, como já vos disse, e que pode fazê-lo em todas as perguntas, porque a pontuação passa de 10 para 5, portanto não é necessariamente sempre uma vantagem. Pode eliminar a pergunta que ouviu para escolher outra, caso a pergunta seja muito difícil ou não esteja à vontade. Pode atribuir a pergunta ao adversário. Se não gostar da pergunta que ouviu e acha que o adversário também não vai saber, pode ser uma vantagem estratégica. E pode retirar uma pergunta do adversário. Ou seja, se o Barbosa não gostar da pergunta, se o Barbosa souber que a resposta à pergunta do Fragoso, pode roubá-la para fazer desde logo os 20 pontos. Há aqui um esclarecimento a fazer nestes trunfos. A pergunta só pode ser atribuída ao adversário ainda na primeira fase, quando vale 20 pontos, tornando-se assim impossível o presente envenenado de dar uma pergunta onde o adversário já só pode fazer 10 ou 5 pontos. Em sentido contrário, por motivos estratégicos, a pergunta pode ser sempre retirada ao adversário em qualquer momento. Depois desta primeira fase, há uma segunda fase do passatempo, um tema aberto com múltiplas respostas possíveis. Cada resposta certa vale 5 pontos e os participantes respondem à vez da forma mais dinâmica possível. As respostas erradas não trazem penalização. Cabe ao moderador, hoje sou eu, terminar a janela de respostas. Muito confuso? Não, nada ótimo, confuso. Ótimo. Nervosismo, sim, no máximo. Até porque é preciso, desde já, explicar a quem nos ouve que nem eu, nem o Fragoso, neste caso, tivemos acesso não só às perguntas, como nem aos temas. Ou seja, eu neste momento não sei se vou responder a perguntas sobre o campeonato marroquino, sobre a segunda divisão tailandesa ou sobre os anos 80 do futebol espanhol. Tem algum palpite sobre o que gostariam de ter nesta altura? Sei lá, estádios. Vá. Mundial. Mundial? Algum mundial específico? Todos. Então é pensar especificamente em vocês. Uma das categorias é o Mundial 98. Ótimo. Depois, já sei onde é que vou gastar 3 perguntas. Também eu. Ok. Só há 5 perguntas, portanto os dois não podem gastar 3. Pois é verdade. Depois há ainda a cortina de ferro. E como estamos em agosto, supertaças e primeiras jornadas. Ok. Vou partir do princípio que vocês não estão agarrados ao Google enquanto faço as perguntas. Zero. Eu estou agarrado a um bloco de notas neste momento. Ok. Quem é que quer avançar? Supertaça e primeiras jornadas. Portanto, recapitulando, supertaças, estamos em agosto, faz sentido. Ok.
Vamos a isso então. Vamos a isso. Posso escolher então uma categoria, não é? Força. Ok, Mundial 98, vamos a isso. Muito bem, vamos ao Mundial 98. Primeira pergunta. O Itália-Chile era um dos jogos mais ansiados na fase de grupos. Vieri e Roberto Baggio marcaram para os italianos. Mas quem é que bisou para os sul-americanos? Vale 20 pontos. Posso responder, não é? Podes, não te esqueças que se responderes certo, fazes os 20 pontos, se responderes erradamente, perdes a oportunidade de ter a escolha múltipla. Tem que ser um dos cabeludos, não é? Um daqueles pelos magníficos, e eu vou apontar para Zamorano. Falhaste, a resposta era Marcelo Salas. Tinha que ser um deles, ok. Siga. Vamos a isso, Fragoso. Bora. Supertaças. Supertaças. Pergunta número 1. Terence McDermott foi o primeiro jogador a fazer um hat-trick numa supertaça europeia, ao serviço do Liverpool contra o Hamburgo em 1977. Mas quem é que foi o último jogador a fazer um hat-trick num jogo da supertaça europeia? Eu não vou passar já a pergunta, mas vou para a escolha múltipla. Escolha múltipla. Diego Costa, Lionel Messi, Radamel Falcão ou Alessandro Del Piero? Falcão. Está certo, 10 pontos. 31 de agosto de 2012, no Mónaco, o avançado colombiano destruiu a defesa do Chelsea num jogo em que ganharam por 4-1. Os 3 golos foram marcados na primeira parte e na segunda parte marcaram ainda Miranda para o Atlético Madrid e Gary Cahill para o Chelsea. Bora lá, 10-0. Muito bem, 10-0. Sou eu então a escolher, ok. Cortina de ferro. Cortina de ferro. Arriscado, Barbosa. Arriscado, mas vamos a isso. A República Democrática da Alemanha levou 3 equipas a finais europeias, sempre na Taça das Taças, mas só uma conseguiu vencer. Qual é que foi? Ui. Ok, dá-me as escolhas múltiplas. Ok. Dinamo Dresden, Lokomotiv Leipzig, Magdeburgo ou Carl Zeiss Siena? O Carl Zeiss Siena. Falhaste. Foi Dresden. Não, também não. Em 1974, depois de eliminar o Sporting na noite de 24 de Abril, portanto em vésperas da Revolução, o Magdeburgo venceu o Milan na final de Roterdão por 2-0. Como curiosidade, estavam apenas 288 alemães nas bancadas. O Carl Zeiss Siena, que tu disseste, esteve na final em 81, mas perdeu com o Dinamo Tbilisi. E o Lokomotiv Leipzig esteve na final de 87, mas perdeu com o Ajax. Isto sempre na Taça das Taças. Certíssimo, mantém-se o 10-0. Eu estava à espera que passasse a pergunta quando vi com a cortina de ferro, mas vá, sou eu agora a escolher, não é? Portanto, eu escolho o Mundial 98. Mundial 98, vamos a isso. Pergunta número 2. A França foi uma das equipas a ganhar todos os jogos na fase de grupos. Qual foi a outra? Argentina. Está certo. A seleção de Daniel Passarella venceu o Japão na estreia por 1-0, depois goleou a Jamaica por 5-0 e na terceira e derradeira jornada da fase de grupos, já com segundas opções, bateu a Croácia por 1-0. Portanto, pelas minhas contas, estamos em 30-0, correto? 30-0. E estou eu a servir. Não, agora não, é no serviço do Barbosa. Está na altura da recuperação. Vamos a isso. Ok. Mundial 98, eu vou insistir. Ok, então a França organizou o primeiro Mundial com golos de ouro. Houve apenas um durante todo o torneio. Quem é que o marcou? Um gol de ouro durante todo o torneio. Eu lembro que o França-Paraguai foi um jogo bastante vívido. Podes roubar. Isto é desleal. Bom, queres roubar? Perigoso. Fregoso? O Fregoso roubou-se. Deixei de ouvir. Eu disse posso roubar e deixei de ouvir, peço desculpa. Podes roubar, Pedro. Podes. Podes roubar. Se queres avançar com isso?
Então, a minha resposta é Laurent Blanc. E a tua resposta está correta. Contra o Paraguai, certo? Corretamente, Exatamente. nos oitavos de final. Exatamente. Aos Ok. 114 minutos. Portanto, Está 50-0. É está isso. 50-0 e voltas a ser tu a pedir a pergunta. Acho que é a Ok. categoria. E ele roubou uma resposta certa. Primeiras jornadas. Primeiras jornadas. Em 2009, Sou eu a 2010. pedir ou... Não, Sou eu, Pedro. como Desculpa, roubaste a pergunta, já respondeste a 3. Tens razão. Estamos ainda a entrosar tudo, não é? Exatamente. Portanto, em 2009, 2010, a primeira jornada teve 7 empates e permitiu que uma equipa se isolasse na frente. Qual é que foi? Em 2009. Preciso de escolhas múltiplas. Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga, Rio Ave ou Vitória Sport Clube? Eu posso dar esta pergunta ao meu adversário? Agora já não podes porque tens a... Exatamente. Okay, já pediste a escolha múltipla. Exatamente. Eu vou apostar em Rio Ave. Estás com azar. Foi o Sporting de Braga. O Sporting de Braga venceu a Académica com um gol de Meyong aos 87 minutos e foi a única equipa a ganhar nessa jornada. Já agora, como curiosidade, o Sporting empatou na Chopana com o Nacional a 1 gol. O Benfica empatou em casa com o Marítimo na estreia de Jorge Jesus no campeonato pelo Benfica 1 igual, e o Porto empatou na Mata Real com o mesmo resultado também. Certíssimo. Portanto, e agora sou eu a escolher uma categoria. Já respondi a 3 perguntas e já respondi a 2 de Mundial. Respondeste 2 de Mundial. E uma Supertaça, portanto, primeira jornada. Ok. Esta é difícil, portanto pode ser que a maré esteja a mudar. Pizzi fez hat-trick em 2018-19 e Montero em 2013-2014. Qual foi o último jogador do Futebol Clube do Porto a marcar 3 golos na jornada inaugural? Resposta múltipla. Lisandro Lopes, Jardel, Domingos Paciência ou Madger? Raba Madger. Está certo. A 26 de agosto de 1987, o Futebol Clube do Porto goleou o Belenenses nas Antas por 7-1. O mágico Argelino inaugurou o marcador aos 28 minutos, esperou meia hora para avisar e outra meia hora para o hat-trick. Marcaram ainda pelo Porto Celso, 2 golos de Semedo e Rui Barros. O gol do Belenenses foi pelo mágico búlgaro Mladinov. Faz aí as contas então, como é que vai isto? Estamos com 70-0. 70-0, nossa. 70. Não, 50, não, 50. Desculpa, sim, 60. 60-0, ok. Tenho, claro, muitas hipóteses de recuperar. Portanto, pelas minhas contas, vamos para a quarta pergunta. Vamos, em que eu vou escolher Mundial de 98 e o Fragoso agora não me pode roubar, portanto vamos a isto. Não, espera, estamos na quinta, não é? Não, desculpa, quarta. Mundial 98. Mundial 98. Quem falhou o último penalti da Inglaterra no desempate com a Argentina? Ok, só um momento. O Beckham não foi porque foi expulso com o Simeone. Uma pena já não poder roubar. Alguns ali entre um homem de cabelo fino. Calma. Ai, que eu estou a confundir mundiais. Eu vou apontar para os 20 pontos que eu preciso recuperar. David Platt. Acertaste no primeiro nome, falhaste no apelido. David Batty. As coisas começaram bem para a Inglaterra e Alan Shearer marcou. Mas Paul Ince falhou o segundo penalti. Depois as coisas equilibraram. O Paul Merson e o Michael Owen mantiveram a Inglaterra na luta, mas no quinto e decisivo penalti, David Batty, que na altura era jogador do Newcastle, desperdiçou. 2 anos depois de Southgate falhar em Wembley contra a Alemanha, a Inglaterra voltava a ser eliminada nos penaltis. Ok, vamos a isto. Calma, Barbosa, calma. Ainda podes retirar a próxima pergunta. E eu, por causa disso, ainda tenho uma pergunta válida do Mundial 98, correto? Deixa-me ver. Portanto, já tens uma supertaça, já tens uma primeira jornada e já tens Mundial 98. Portanto, podes escolher
Neste momento podes escolher qualquer categoria. E ainda há uma válida do Mundial 98, portanto, vamos a isso, Mundial 98. Ok, então quinta e última pergunta. Certo. A França teve 3 jogadores expulsos durante o Mundial 98. Qual foi o último a ver o vermelho? Eu quero roubar. Ok. Eu ainda posso roubar, Rui, porque eu acho que está errada a resposta dele. Claro que podes roubar. Zinedine Zidane? Não, é Laurent Blanc. Meia final contra a Croácia. Terrível a minha memória hoje. Posso dizer-vos que falharam os dois. Zidane foi expulso aos 70 minutos contra a Arábia Saudita na fase de grupos. Laurent Blanc viu o vermelho aos 76 minutos da meia-final com a Croácia, mas na final contra o Brasil, Marcel Desailly viu o segundo amarelo aos 68 minutos. Claro que sim, o Desailly expulso na final, claro que sim. Claro que sim. Portanto, bom, não é? Foi uma primeira fase não muito favorável para ti, certo, Barbosa. Exatamente. E o Fragoso ainda tem mais uma resposta a dar. Mais uma resposta a dar que não pode atribuir, que não te pode atribuir. Exatamente. Porque já tens as 5. Portanto, eu não vou à cortina de ferro, vou evitar a cortina de ferro e vou escolher a categoria Primeiras Jornadas. Terceira pergunta de Primeiras Jornadas. Durante a sua carreira de futebolista, Sá Pinto marcou 2 vezes na primeira jornada da Liga Portuguesa. Quem era o treinador da primeira vez que marcou? Vamos às hipóteses, vá. Bobby Robson, Zoran Filipovic, Mário Reis ou Carlos Queiroz? Eu sei. Aqui... porque é que as perguntas estão trocadas? Se eu falhar, eu respondo. Eu vou fazer. É só para gastar uma vez o 50-50, só por causa das coisas. Ok. Mário Reis ou Carlos Queiroz? Mário Reis. Está certo. No Salgueiros ainda eu estava no Balhinho Vidal Pinheiro nesse jogo, ainda por cima, portanto. Mas não estavas. Não estava? Pelo que posso ter feito mal a pesquisa, mas o que eu tenho aqui é que foi a 21 de agosto de 93 no Sporting Salgueiros em Alvalade. Ok. Portanto, primeira vez que mas pelos Salgueiros, claro. Pelos Salgueiros com o Mário Reis. Ok, é pela quantidade de golos que eu ainda vi do Sá Pinto no velho Vidal Pinheiro, juntamente com o Leão, com Pedrosa e com toda aquela gente. Mas Mário Reis, definitivamente, claro que sim. Foi na estreia oficial de Paulo Sousa e Capucho pelo Sporting, Paulo Sousa e Pacheco pelo Sporting, depois do verão quente. Cadete e Capucho marcaram para o Sporting e Sá Pinto reduziu já na reta final do encontro. Ficou 2-1. Curiosamente, na época seguinte, voltou a marcar na primeira jornada com Carlos Queiroz como treinador em Faro. Exatamente, já o serviço do Sporting. Portanto, eu vou ter vergonha de dizer isto, mas está a 70-0, certo? Não, 65. Ok, obrigado. Agora sim, eu tenho esperança de recuperar. Eu estava com medo é que os 50-50 fossem Filipovic e Mário Reis. Aí eu certo, ficava. Claro. Ficava ali um bocadinho, exatamente, na dúvida. Mas, Rui, está encerrada então esta primeira fase do programa e temos que partir para uma segunda, não é? Temos que partir para a segunda e está tudo, apesar de tudo, está tudo em aberto. É verdade. Ok. Aproveitando e tendo sorte de vocês terem escolhido pelo menos uma pergunta da cortina de ferro, a segunda fase está um bocado relacionada com isso, sobre o que falámos. Há 32 respostas corretas. Como o Pedro Barbosa está em desvantagem, vai ser o primeiro a poder responder. E o objetivo é equipas vencedoras da Taça das Taças. Equipas vencedoras da Taça das Taças, é isso? Exatamente. É só essa o mote, certo? Exatamente, sim. Okay. Há 32 respostas corretas. Ok, vou começar eu então. Rui, desculpa, há tempo? O tempo é assim, tem de dar tempo para anotar e quando notar que já estão há muito tempo sem dar uma resposta correta, eu tenho liberdade para acabar com... Ok. Com a janela. Perfeito. Posso começar?
Força. Sporting. Sporting. Está correto. Mais. Fragoso. Aberdeen. Aberdeen da Escócia. Correto. Inter de Milão. O Inter de Milão nunca ganhou. Ok. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Está correto. Ferencváros. Não. Nunca. Ok. Arsenal. Arsenal. Está correto. Arsenal está correto. Werder Bremen. Werder Bremen. Correto. Numa final disputada em Lisboa. Exato. Saragossa. Saragossa. Está correto. Claro que está correto. Muito bem. Muito bem. Juventus. Juventus. Correto. Neste momento está 20-15 para o Pedro Fragoso. Lazio. Venceu a última, não? Lazio está correto. 25-15. Lazio. Eu vou atirar com um Saint-Étienne. Saint-Étienne, não. Posso dizer-vos que França já só teve uma equipa vencedora e foi Paris Saint-Germain, que já foi respondido. Ok, certíssimo. Barcelona. Barcelona, está correto. Real Madrid. Real Madrid, não. Ok. Feyenoord. O Feyenoord, tenho ideia de ter ido a uma final, mas não ganhou. Ok. Torino. Não, nunca. Estamos a entrar na fase final. A não ser que aumentem o ritmo. Ajax, sim, foi a única equipa holandesa a ganhar. Ajax foi a única equipa holandesa a ganhar. Ok. Hamburgo. Hamburgo, está correto. Bayern Munique. Bayern Munique, está correto. Isso. Está mais rápido, vamos manter. Ok. Malmo. Malmo não, a Suécia nunca ganhou a Taça das Taças. Ok. Houve uma equipa que venceu, que nós falámos na primeira fase e ainda não a disseram. Pois é ali uma das de leste, por isso é que tu puxaste a de leste. O Dinamo de Kiev nunca ganhou? O Dinamo de Kiev ganhou, sim. Ok. Magdeburgo. Magdeburgo, exatamente. O Manchester City. O Manchester City, está correto. Tottenham. Tottenham, está correto. Vocês estão... Estamos a deixar para o fim. Parma. Não, está só. Sim. Ok. 55-30. Com Parma. Posso dizer-vos, para vos dar algum tempo a pensar também, que faltam 4 equipas inglesas, 3 espanholas, 3 italianas, uma alemã, 2 belgas, uma soviética, uma escocesa e uma checoslovaca. Ok. AC Milan. AC Milan, está correto. Chelsea. Chelsea, está correto. Não tenho. Peço-vos desculpa. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, sim. Celtic de Glasgow. Errado. Pois. Glasgow Rangers. Certo. Esse foi. Havia 2 portas, como uma falhou. Certo. Anderlecht. Anderlecht, sim. Quem foi o outro belga? Ok. Vou dar-vos mais 2 opções a cada um e depois terminamos. Ok, certíssimo. Ok, mais 2 opções a cada um. Só um momento para eu pensar. Tu falaste em mais alemães, sendo que o Borussia Dortmund
Os alemães já estão escutados. Posso já estão escutados os alemães. Sim. Ok. Sampdoria. Sampdoria, correto? Boa. Era o que eu ia dizer. Portanto, italianos estão esgotados. Não, italiano falta um. Falta um, ok. Roma. Não. Ok. Uma última de cada um. Certo. Eu vou apontar um italiano então. Não vou. Atlético Madrid. Atlético Madrid, corretíssimo. Boa. E eu termino também em Espanha com estou na dúvida entre dois. Vai o Valência? Valência, corretíssimo. Ok. Rui, quanto é que, se conseguires fazer as contas rapidamente, qual foi o resultado final disto? O resultado final da segunda fase foi 70 pontos para o Pedro Fragoso, 55 para o Pedro Barbosa. Ok. Feitas as contas totais, temos o Pedro Fragoso como primeiro vencedor do Não Vale Roletas com 135 pontos contra os 55 do Pedro Barbosa. Ok, muitos parabéns ao Fragoso, ao meu caríssimo Fragoso. Já agora também muitos parabéns ao Rui por ter moderado isto de forma absolutamente irrepreensível. Não, Barbosa, é que o Rui elevou o nível da moderação, porque tal como dissemos no início, isto vai mudar, portanto o Rui também vai ter direito a responder às nossas perguntas, mas a moderação, a escolha das perguntas, os comentários, o nível está muito elevado. Não, está altíssimo, está altíssimo. Já agora, obrigado. Já agora, só para fechar esta segunda fase, as respostas que não chegaram a ser dadas: a Inglaterra, o West Ham, o Everton e o Manchester United. A que faltava de Itália era a Fiorentina. Na Bélgica, dependendo da forma como vocês preferem dizer, o Malin ou o Mestre, sinceramente não sei como se diz. Na União Soviética, atualmente equipa da Geórgia, o Dinamo Tbilisi. Certíssimo. Ganhou ao Carlos Zaiciana. Foi exato, uma das perguntas falado nisso, exatamente. Exatamente. E Checoslováquia, que agora é eslovaca, Slovan Bratislava. Ok, certíssimo. Belíssimas perguntas, belíssimo programa. Apesar da cabazada que eu levei. Mas sim. Não te preocupes, Barbosa, traz uma oportunidade para te vingares. Eu acho que estás a fazer jus ao nome e és um falso lento. E da próxima vez já vais aparecer com uma agilidade diferente. Exatamente. Relembrar só aos nossos ouvintes, aproveitando aqui o fim do programa, o Não Vale Roletas é justamente um dos 7 programas que teremos na terceira temporada de Matraquilhos. O Não Vale Roletas terá sempre a participação do Rui Silva, como teve hoje, a minha, de Pedro Barbosa e a do Fragoso, mas também terá ao longo da época, da temporada, participação de diferentes convidados e depois mais lá para a frente vocês poderão perceber como, mais lá para o final do mês, mas também de anónimos, ou seja, quem quer que esteja a ouvir que se vá habituando e que vá respondendo também às questões que vão sendo feitas, porque qualquer momento pode ser um de vocês entrar em antena para ser testado, quem sabe aqui pela moderação do Rui, agora que está esgotada a taça das taças, isto só pode ir por aqui abaixo. Não, Barbosa, só para dizer é que eu não sei o que é que será mais difícil, mas o próximo programa assim o dirá, se é a moderação e a exigência das perguntas do Rui ou se ter o Rui como adversário. Nisto ele ainda se resguardou um bocadinho, mas no próximo episódio veremos até bem então, a quem é que calha a fava de ser moderador. Mas digam lá, acham que as perguntas foram muito exigentes? Não. O que senti foi... Isto é um bocado a flash interview no final do jogo. Vocês vão reclamar do árbitro? O que é que vão fazer? Não. O que eu senti foi, e eu nunca participei em qualquer concurso televisivo, mas toda a vida ouvi dizer que quando lá estão sentados na cadeira é muito mais difícil do que quando estão sentados no sofá de casa, e apesar de eu estar sentado no sofá de casa porque estou a gravar o podcast, eu posso confirmar, quando estamos perante as perguntas e uma espécie de gravação, neste caso não em direto, mas que depois não pode ser refeita, o nervosismo realmente apodera-se de nós e damos respostas erradas que de outra forma estariam certas sem este elemento. Mas acham que vamos ter muita gente a insultar-vos pelas respostas que deram? Como é que é possível não saber aquilo? Eu acho que eu vou ser insultado pela tua minha pontuação. eu escapei, acho eu.
Sim, o Pedro escapou. Eu acho que vou ser e bem insultado pela pontuação. Que me perdoem todos os o Marcelo Salas não te vai perdoar, lamento. Marcelo, mas eu disse que tinha que ser um dos. Eu nem quis os 50-50 porque eu sabia que tinha que ser entre Zamorano e Salas. De facto, foi o Salas. Mas vamos ver o próximo programa e eu desde já peço para vocês me darem a moderação do próximo programa. Quem perde modera, não pode ser assim. Não pode ser assim, mas nesse caso tu ganhaste e eu vou retirar-me para a moderação e vou-te pôr perante o desafio de enfrentares o Rui, que é um craque destas coisas, e portanto o próximo programa passaria eu à moderação, se puder ser posso sim, só posso acrescentar uma coisa. O Rui estava a dizer se eu me ia queixar do árbitro ou de outra coisa. Eu queixo-me do tempo, porque tem estado um tempo horroroso, portanto eu queixo-me do tempo, que prejudicou um pouco as minhas respostas, e ter dito que Laurent Blanc foi o último jogador de França a ser por acaso do Mundial 98, eu já vos tinha ouvido dizer que o Mundial 98 é o vosso primeiro Mundial. Eu tenho esse carinho com o Mundial 94, mas relativamente a estas duas perguntas que estávamos a falar, eu não tenho nenhuma memória do design ter sido expulso na final. Também não. Portanto, provavelmente vocês também não tinham, não é? Mas este Itália-Chile, eu ontem não confirmei isto quando comecei a fazer o lote de perguntas, mas tenho quase a certeza que foi às 4h30 de um dia da semana em que a minha preocupação, ainda por cima eu saí às 4h20 ou às 4h25 da escola, fui de autocarro para casa, já apanhei o jogo ali um bocadinho a meio, mas já tinha essa ideia do Itália-Chile, acho que foi no segundo dia do Mundial, e era na altura era o jogo grande, porque tanto o Salas como o Zamorano davam aquela magia à seleção do Chile. Claro que sim. E a Itália, pronto, depois do Mundial 94, curiosamente o gol do Roberto Baggio é de penalti. Portanto, o jogo imediatamente a seguir a ter falhado em 94 marcou um gol de penalti no Mundial. E achei que era uma boa pergunta para iniciar a categoria. Sim, aliás, duas coisas. O Baggio esteve perto de falhar o Mundial 98. É chamado com muito poucas chances de estar numa fase muito em baixo da sua carreira. A outra coisa, um pequeno apontamento, o meu primeiro Mundial é o de 94, ainda assim. Portanto, tal como tu, Rui, a Diana Ross é a minha primeira memória futebolística de Mundiais, a falhar aquele penalti na abertura, e depois tudo aquilo que é o Mundial 94, embora de facto fosse já tudo ou nada mais velho e mais consciente, digamos assim. Eu já tinha 12 anos quando foi o Mundial de 98 e portanto sim, poderia dizer que esse é o primeiro Mundial em que eu já estava de caneta na mão a apontar alguns daquilo que seriam depois os meus futuros heróis. E também repuseste os stocks de VHS para gravar os jogos todos? Stocks VHS, sim, alguns. Não me lembro da Argentina de passarela, à exceção de Roa e daquele mítico jogo com a Inglaterra, a expulsão, aquela expulsão de Beckham, aquela expulsão provocada exatamente com Simeone. Não me lembro se esgotei o estoque de VHS, mas lembro que esgotei a caderneta, e por trás tinha um pequeno calendário onde eu ia apontando todos os marcadores de golos e todos os golos daquela edição, e foi portanto um mundial absolutamente extraordinário de se seguir, e que acabou da forma que acabou, com Zinedine Zidane de facto a começar a escrever a sua história de lenda do futebol mundial. Olha, Barbosa, e com esta recuperação semanal de infância vossa, eu posso só dizer para acabar que no Argentina a Inglaterra estava na Praça Sony da Expo 98 e festejei bastante o golo na altura de Owen, porque não sei, identifiquei-me, mas então fica esta recuperação semanal de infância para fecho do primeiro Não Vale Roletas. Um bem-vindo e um obrigado ao Rui pela moderação. No próximo programa ele já estará do outro lado, será o Barbosa então, ele já se apropriou do lugar de moderador do próximo programa, não te preocupes que depois não perdes pela demora quando eu te fizer as perguntas no terceiro programa. Fiquem então atentos, como disse a Barbosa, às próximas novidades do podcast independente Matraquilhos. Foi um prazer fazer este programa convosco, estrear este formato até ligeiramente diferente. Não vou arriscar a palavra inovador no panorama dos podcasts, mas seja lá o que isso for, foi um prazer. Um abraço aos dois e um abraço aos nossos ouvintes. Espero que gostem, deem o feedback habitual no Twitter, por exemplo, e também podem enviar e-mail e podem ir à nossa página. Um abraço e até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Tchau.